Muito bem, pessoal. TV Búzios, Portal Brim, Brasil, Rede Internacional de Mídias. Eu sou o Renato Santos e esse é o Bate-Papo Musical. E a gente está aqui com o grande Wagner Bequinha, super músico que está aqui em Armação dos Búzios há não muito tempo, né, Wagner? Você chegou tem 1 ano e meio, não é isso que você estava me contando? E o Wagner, ele veio, é uma daquelas pessoas que veio passar 2 dias em Búzios e ficou para a vida inteira, né? tá 1 ano e meio, mas daqui a pouco vão ser 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos de Armação dos Búzios. Mais uma dessas histórias. Wagner, cara, muito obrigado, né, por conversar com a gente aqui. E me diz uma coisa, cara, como é que começa a tua história com a música? Bom, a minha história com a música bem parecida com as das minhas gerações, né? Pelo rádio, sou da geração também televisão. E sempre dentro de casa. Começou assim, a intenção de querer tocar um primeiro instrumento, apesar de não ter músicos na minha família. Mas sempre tive uma casa bem musical. Discos, na época da vitrola, né? Menino, aquela coisa de vitrola em casa. E mais do que a televisão, até engraçado no início. Depois que eu fui tendo um apelo mais na programação que atraía as crianças e tal. Mas antes era muito a música, o rádio pra caramba, os programas de rádio. Inclusive à noite era aquela coisa assim, porque a programação de televisão terminava muito cedo. Então, do rádio sempre era um pouquinho mais, aqueles programas de mistério. Sempre eu sou dessa... Peguei ainda essa época do rádio, né? Que era muito legal, que substituía a televisão. Apesar de sempre ter televisão, quase sempre na minha vida, dentro da minha casa. E quais são as tuas grandes inspirações na música? Quem são aqueles ídolos, o primeiro ou os primeiros que você viu assim e falou, caramba, eu quero fazer o que esse cara faz? Eu acho que primeiro que me emocionou assim, apesar de ser um pouco tardio assim, mas de imagem, foi o Elvis na televisão, assim, foi um negócio. A voz sim dos discos, mas nunca tinha visto, né? A não ser a foto, até ter visto na televisão o show na Havaí, eu falei, esse cara é o máximo. E depois que fui vendo os filmes, mas antes não tinha muito, a não ser a capa do disco, né? E daí essa coisa, né? Aquela magia, toda a dança dele e tal. E aí fui descobrindo logo depois o rock americano dos anos 70 e inglês e tal. E depois que eu fui descobrir a música brasileira. E muito mais a nordestina que sempre tive em casa, a coisa da audição. Jackson Bandeiro, Luiz Gonzaga, né, os primeiros. Dominguinho já depois, mas sempre junto ali do Luiz Gonzaga, mas sempre tinha um destaque e tal. E a música regional sempre me chamou bastante atenção. E depois misturando com a questão da Tropicália, os festivais, né? Então sempre me chamou a atenção. E na música brasileira, quem é o grande nome? Ou quais são os grandes nomes que te inspiram? Hoje, né? Estava até falando do aniversário do Milton, né? Foram descobertas que foram indo através do tempo, né? Nem sempre tocando ainda o instrumento, mas já no ouvido, né? Mas os primeiros, realmente, o Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, e depois já Caetano, Gil, Chico Buarque, né, Nara Leão. Mas a música regional nordestina sempre que mais me atraiu, realmente, pelo ritmo e tal. E pela questão familiar mesmo, de sempre escutar, sempre estar indo a Recife, que é uma terra onde meus pais nasceram e tal, e eu sempre visitei. Então lá é muito... fervilha nas ruas a música pernambucana, principalmente, que é extremamente grande, né? Muitas variações, é o frevo, maracatu, a ciranda, é muita coisa, né? E cada estilo desse tem algumas variações, então era sempre muito fascinante, sempre era uma descoberta. Aquilo dali tinha um caboclinho, tinha um maracatu, baque solto, baque virado, né? Era tudo muito diferente, tudo muito rico, além do samba carioca também, que sempre fez parte da raiz, né? De ouvir, de ver na televisão.
Clube da Esquina, Milton, né? Que eu estava falando do Milton e tal, que também era fascinante, até muito mais do que os tropicalistas. Depois eu sempre gostei muito mais da serenidade, da coisa da calmaria, das harmonias. Apesar de eu não transpor muito isso para o meu trabalho, eu sou um músico muito de intuição mesmo, apesar de ter uma formação pequena em música, em teoria e tal, mas sempre foi muito intuitivo o meu trabalho, meu trabalho. Eu sou músico de estúdio, eu gosto até de fazer gravação, mas tem que ser tudo ali, todo mundo junto e ao mesmo tempo. Wagner, como é que é pra você, cara, tá como é que é pra você estar na estrada, né, tocar na noite? A gente sabe que o músico que não tá aí no panteão, né, dos consagrados, né? O músico do dia a dia, o músico da rua, o músico das casas, esse cara, essa pessoa, né, encara assim uma dificuldade para, né, ter uma situação legal para ficar tranquilo ali no seu dia a dia, pagar suas contas. Não é a coisa mais fácil do mundo, né? Então me diz como é que tá nessa correria do dia a dia, né? De ir para uma outra cidade, como você veio para Búzios há pouco tempo, deixando a capital do estado, vindo para uma cidade do interior, embora seja uma cidade bem badalada, né? Como está se dizendo ultimamente bastante. Mas você, cara, tem essa coisa, né, de estar nessa correria do dia a dia, o músico que está correndo atrás para manter a sua atividade, o seu amor pela música e trazendo disso, né, ali tudo que você precisa para ter, né, a manter a sua vida, né? Então, cara, como é que é esse dia a dia? Fala um pouquinho pra gente da leitura que você faz dessa condição. Na realidade, assim, a música para tocar em bar veio muito já um pouco tarde, digamos assim. A minha ligação com música sempre foi para compor, um pouco de estudo, né, que a gente e a prática mesmo com os amigos e tal. E depois a escola Vila Lobos e tal, que me deu uma cancha de vivência com outros músicos. E a questão musical que já vem desde a infância e tal. Isso foi uma grande escola e tive que procurar também informações para você desenvolver até o trabalho, que é mais que é uma questão bem intuitiva, né, também, mas teve um pouco da questão. É muito difícil a questão do músico que sobrevive nos bares, né, nas casas noturnas. Sempre foi muito desrespeitado, desde sempre. Isso não é uma coisa atual. Nunca se respeitou regras da Ordem dos Músicos do Brasil, sempre se tentava pagar por fora e muito pouco sempre. Então sempre foi muito cruel, assim, mas tinha essa satisfação de leveza. A música dá essa coisa de você persistir. Então nunca foi, sempre fiz em paralelo com uma outra atividade. Eu trabalhei em questão de construção civil, né? Já fiz um pouco de tudo na minha vida. Questão burocrática, departamento pessoal, então sempre fiz assim, sempre foi junto, sempre foi um reforço financeiro. Alguns momentos sim, alguns anos desse tempo de mais de 20 anos de bar e tal, da noite, digamos assim, e sempre foi um reforço, né, financeiro, nunca foi. Alguns outros músicos já até vivem, eu conheço músicos que vivem há 30 anos, criou família e tal, criou os filhos e tal, com a questão da grana da música, mas não muito naquele roteiro, né, dos bares, menores bares, às vezes tocando mais na Zona Sul, navio, viajando. Eu sempre viajei também, assim, férias, sempre procurei ir para outras cidades e tal, mas mais no período das férias mesmo, para balneários, como tem vários no Rio de Janeiro. Aqui para Búzios sempre foi muito pouco, mas mais em outros lugares, Serra, sempre gostei muito, então sempre viajei. Então, às vezes é tortuoso o caminho, às vezes triste, vontade de desistir, de não fazer, mas sempre eu fiz outras coisas paralelas para ajudar na questão financeira, de sobrevivência, família, já fui casado, filho e tal. Então tinha a realidade que você tem que estar ali pagando contas dia a dia.
Então sempre foi meio difícil, mas o prazer da música acaba superando qualquer dificuldade de madrugada, às vezes você tinha carro ou não. Sempre foi muito sofrido, digamos assim, sem comparar com qualquer outra profissão, né? Mas é prazeroso, mesmo assim, insisto. Tem muito amor envolvido, né? Muito, muito. Ah, cara, é muito legal. É de você estar passando ali, você está sentado no bar, muitos bares são muito legais, o público está ali para te ouvir também. Apesar de ser um agito do bar, os pratos e o garçom passando e tal, tem muita gente que dá atenção. Mas já aconteceu percalços assim, do cara pedir 5 vezes a mesma música. Eles vinham no início, na metade e no final eu já bêbado. Aquela música, pô, tu não tocou? Eu falei, pô, já toquei. Mas... Às vezes aparece uma galera nos bares, assim, né, nas casas de show, que acha que o cara que tá tocando ali ao vivo é uma jukebox, né? Sim, que você chega ali e bota uma... toca aí! Não, tem a falta de educação que já passei também, é muito ruim. Tipo, o cara chegar na minha frente, eu tocando, e o público, eu tá ali interagindo com o público, legal, e o público humilde, sabe? Muito legal, e o cara simplesmente chegar na minha frente... Pô, tu tem que tocar aquela música assim... Infelizmente acontece esse tipo de coisa. Ainda Bom, Wagner, você falou da tua vinda para Búzios, cara. E como é que é essa coisa de estar em Armação dos Búzios? Como é que você tem sentido a coisa de tocar aqui? Enfim, você como músico da noite, né? Como é que você tem sentido aqui as atividades na cidade? Então, depois dessa pressão toda de Covid e tal, tudo muito parado, eu estava trabalhando numa empresa, no final de 2018 fiquei desempregado, graças a Deus recebi tudo direitinho e tal, e consegui sobreviver quase um ano. Depois tive que me virar. Bom, se passou essa fase e voltou, só que numa pressão. O Rio de Janeiro estava transformado por conta de toda essa situação. E as pessoas transformadas também. Então havia essa questão da intolerância e tal. Uma cidade que eu amo, que eu vivi maior parte da minha vida. E trabalhei com música e outras coisas, né, na questão da sobrevivência. E aí acabou, eu falei, eu acho que está na hora de dar um passeio, voltar, uma viagem que eu fazia só nas férias, durante um período de férias, ou carnaval, e me instalar em outro lugar para ver o que vai acontecer. E Búzios foi uma opção que eu tive. Primeiro vindo tocar logo na primeira semana final, meados de janeiro, e já tendo um convite da minha comadre, que mora aqui, que é professora aqui e é diretora de uma escola. Bom, trabalha na Secretaria de Educação, já aqui na região entre Arraial e Búzios, quase 15 anos. Vem para cá, vem tentar aqui há um espaço maior, menos pessoas, né? Tenta ver se não é interessante. Aí, por conta de 2 amigos músicos, faltou um outro companheiro, me chamou, eu já estava aqui. Ele falou, pô, não quer fazer com a gente? Vai ser em Búzios. Eu falei, ué, tô aqui, pode vir. Aí fomos para uma pousada, aqui, acabei até esquecendo o nome, acho que é José Gonçalves, não, Tucuns, um complexo, um resort, né? E lá viemos, fizemos, né, o trabalho, e na outra semana nos contrataram novamente. Falei, pô, não vou voltar. Não vou voltar. Vocês podem ir, que estou esperando vocês aqui. E aí eu não estava nem com um kit que eu tenho, que eu trabalho com som. Eu falei, pô, traz para mim que eu já vou começar a andar um pouquinho. Voltei a ter o gosto novamente do trabalho para tocar na noite. E saí andando e fizemos a segunda semana, logo depois dessa primeira apresentação. E eu falei, bicho, eu vou correr de novo aí, vou andar, entregar cartão, fazer aquele trabalho, tentar vender, né? Já tinha o material, tem portfólio e tal, algumas imagens e tal, do trabalho, para demonstrar e tal. Eu falei, agora está tudo muito facilitado por causa do Instagram e tal, a internet. Aí comecei a mandar e as pessoas, cara, quer tentar? E aí, pronto. E aí esticou, graças a Deus. Tive o prazer de estar conhecendo os músicos de Búzios também, que ainda estou conhecendo mais, fazendo parte de um segmento que defende a classe musical aqui de Búzios. Um conselho de música aqui também, de audiovisual, e conhecendo esses companheiros que estão envolvidos com essa luta. Apesar de ser árdua, ser uma cidade pequena, mas ainda com a política de respeito ao músico buziano e do Brasil. Isso segue em outras capitais, isso não é exclusivo daqui
da cidade. Apesar que outras cidades próximas aqui da região estão muito avançadas com essa política de respeito ao músico, ao valor da cidade, né? O valor, né, artístico da cidade. Eu tenho visto isso. Isso não é uma lenda. Então tem Saquarema, tem feito o Araruama. Tem uma cidade que tem o blues aqui, o festival de blues que eu nunca... Rio das Ostras, tem esse respeito, eu tenho visto. Não estou querendo me mudar de música, eu quero insistir nesse trabalho junto com esses companheiros, que eu já tenho uma experiência de atividades culturais, de luta cultural, vindo do Rio, já de militância bem antiga. Então não quero, vou insistir com esse trabalho através dos órgãos competentes, que é a Secretaria de Cultura de Búzios, Subsecretaria de Eventos e tal. E existe um cadastro da Secretaria de Cultura que foi feito pela Secretaria de Cultura. Foi feita uma convocação para esses músicos que são moradores, que tem comprovação de moradores aqui, endereço fixo em Búzios. Bom, vamos torcer para que haja essa movimentação, né, e que os músicos locais sejam incluídos, né, mais incluídos. A gente sabe que recentemente teve algumas participações, né, de músicos locais em atrações da cidade, né? Sim. E esperamos que isso cresça, né? Que cada vez mais seja agregado o talento local nas atividades. Wagner, te agradeço demais pela entrevista. Vamos ficar com imagens do Wagner tocando, né? Claro, a gente vai ouvir aqui o som do Wagner. E fica à vontade para dar um alô, um tchau, passar seu recado, né? Convidar o pessoal para te seguir nas redes sociais. O pessoal que está assistindo a matéria. Então, para mim é um prazer demais a gente poder ter realmente esse encontro, né? Para fazer esse registro. E convidar vocês para sempre estar vendo as redes sociais dos músicos de Búzios, e o meu é Wagner, quer dizer, Bequinha Sulacapes, do Instagram. Tem o Facebook, chama Wagner Guiar, porque a gente ficou com a briga de nomes, que já tem nome registrado, tem outros, eles não aprovam, então a gente vai usando. Em breve vou estar colocando Bequinha Búzios, mas por enquanto é Bequinha Sulacapes, que é um bairro lá do Rio de Janeiro, que eu sou nascido e criado e tal. E é no Instagram. E as redes sociais do Facebook, Wagner Aguiar também. E te agradeço aí por esse registro. Tá show, Wagner. Obrigado. Vamos colocar aqui o Instagram do Wagner. Valeu, pessoal. Esse é o Bate-Papo Musical, TV Búzios, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. Valeu. Acordar de manhã e ver você de braços abertos pra cidade, descer a ladeira de Santa Teresa, desembocar da Glória Praça 15, destino da Central, pra chegar no Expresso 43 e ir pra Santa Cruz trabalhar. Eu amo o Rio por amor, eu amo o Rio por amor, eu amo o Rio, Carlos Cachaça, Noel Rosa e Peixinha, eu amo o Rio, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho e todos os compositores que amam o samba. Mas não conseguiu, pois é forte o nosso amor, esse